pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumão, falando sobre as principais características do reino Plant. Vamos passar então por características gerais, classificação, histologia, organologia e um pouquinho de fisiologia, certo? Mas é um resumo, nós vamos falar sobre essas principais características e indicar para você o que você deveria saber e como você deveria direcionar os seus estudos, porque aqui eu faço a minha parte, você precisa fazer a sua, senão não vai acontecer a magia, ok? Então vamos lá, there's no free lunch, né? Não existe almoço de graça, então tudo a gente tem que pagar um preço e fazer a nossa parte também. Vamos falar então das principais características do reino das plantas. Então nós temos os 5 reinos, seriam as bactérias, os protozoários e as algas, que é o reino protoctista, os fungos, as plantas e os animais. Os vírus não estão incluídos em nenhum reino, são um grupo de seres à parte. E se você quiser encontrar informação de todos esses reinos que eu acabei de falar, tem tudo aqui no meu canal. É só digitar Profeju com E, protozoário, Profeju, algas, Profeju, fungos, tem tudo aqui para você pesquisar, ok? Hoje vai sair esse vídeo sobre as plantas. Vamos lá então, características gerais. As plantas são organismos pluricelulares, já possuem mais de uma célula, formam tecidos, são organismos eucariontes, porque possuem carioteca, membrana nuclear, e são organismos autotróficos, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Elas habitam quase todos os ambientes terrestres, basicamente, né, terra, algumas espécies mais aéreas, aquáticas, nós temos plantas em todos os lugares. Everywhere. Então, nós temos uma variedade de características também que fizeram com que elas conseguissem se adaptar aos diversos ambientes, certo? Elas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese, como a gente já falou, porque elas são autotróficas, e elas apresentam células com parede celular de celulose. Essa é uma diferença com relação aos outros grupos que nós temos. Por exemplo, os animais não têm parede celular. As bactérias, os fungos têm parede celular diferente, de composição diferente do que a das plantas, tá? A reprodução das plantas é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver com outros seres vivos, com outros animais, por exemplo, porque nós temos na planta alternância de gerações entre a fase haploide e a fase diploide. A planta, quando está na fase ali de produzir células haploides, que seriam as células N, essa fase da planta é chamada de gametófito. Quando ela está na fase de fecundação, que ela forma um zigoto, que é diploide, ela vai então ser chamada de esporófito, tá? Então o indivíduo diploide é o esporófito e o indivíduo haploide é o gametófito, ok? Então essa é uma diferença que nós temos aí pensando nos outros seres vivos. No esporófito, as meioses, as células ali do esporo, que vão formar os esporos, né? E vão fazer meiose, como o esporófito é 2N e ele vai virar N, nós chamamos esse processo de meiose espórica, tá? Isso, por exemplo, não acontece na espécie humana, tá? Então a meiose espórica forma os esporos, que são N, tá? Esse esporo vai então formar o gametófito, que termina o ciclo, certo? Então é nesse esquema que acontece aí. A duração dessas fases do gametófito, né, do esporófito, vão ser diferentes nos diferentes tipos de plantas. Então vou colocar uma foto aqui agora para você, para a gente falar sobre os diferentes 5 tipos de plantas que nós temos aqui na classificação, que são quem? As briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. São 4, né? Não sei porque eu falei 5, né? Briófitas, pteridófitas, gimno e angiospermas. Acho que eu lembrei das algas, né? Enfim, que não estão aqui no grupo. O que a gente precisa pensar nessa classificação? O Enem adora essa classificação, tá? Ainda que plantas seja um assunto ali que não tem tanta recorrência, pensando aí em ciclo de vida, nessas coisas a gente falou de gametófito, esporófito, mas essa parte evolutiva o Enem gosta muito, tá? Porque eu preciso pensar em quais características que fizeram as briófitas virarem, né? Se transformarem em pteridófitas. O que deu origem aos diferentes grupos vegetais, tá? Então, pensando em briófitas, já vou pôr a foto, calma. Nós temos plantas que não têm órgãos propriamente ditos. As briófitas, nós chamamos elas de avasculares. E as briófitas, então, não possuem raiz, caule, órgãos vegetais. Elas têm rizoide, cauloide e filóide, porque elas são plantas muito pequenininhas ainda.
Elas são representadas pelos musgos. Então as briófitas são plantas que dependem da água para a reprodução ainda, porque os gametas ali são flagelados, eles precisam nadar na água, ok? Então são as plantas mais simples no sentido ali estrutural dentro do reino vegetal, e é delas que a gente começa a evoluir para todos os outros grupos. Agora sim pode pôr a foto. Nas pteridófitas, quando a gente começa a analisar pela foto, nós já temos as samambaias, que são plantas vasculares. O que a gente teve de evolução aqui? Vasos condutores, raiz, caule e folhas. Então aqui nós já temos uma modificação bem grande, pensando em órgãos, pensando em estruturas, em tamanho. E aqui nós precisamos de um ambiente úmido ainda, porém elas conseguem já, vamos dizer, não depender tanto de água quanto as briófitas. Então as pteridófitas, muitos exercícios comparam ela com os anfíbios, pensando em reino animal, são os sapos, que ainda dependem da água para reprodução, precisam estar perto de ambientes úmidos porque senão eles ressecam, mas já são bem mais evoluídos, por exemplo, que um peixe, quando a gente pensa nos sapos, em termos de dependência da água, ok? As pteridófitas também já vivem em ambientes que não precisam de tanta umidade, porém ainda existe aquela necessidade de estar perto de locais úmidos. Ela já se vira bem porque ela tem os órgãos agora, né? Raiz, caule, folhas, tá? O que não existia nas briófitas. E a partir daqui das pteridófitas nós já temos o esporófito como a fase duradoura, a fase que eu vejo da planta, tá? Quando você vê o musguinho lá, aquele copinho que você vê bem, quase que minúsculo, microscópico ali na árvore, aquilo ali é o gametófito, é aquilo que prevalece durante a vida da planta. Já quando você enxerga a samambaia, o que prevalece é o esporófito, ok? Passando para o próximo grupo aí de plantas. Nós temos as gimnospermas, o próprio nome indica semente nua, tá? O que nós temos aqui de principal evolução? A semente. E uma característica inaugurada passa para as demais. Então, a partir das gimnospermas, todas as plantas a partir de agora têm semente. Nós ainda não temos fruto nas gimnospermas. O principal representante que nós temos aí das gimnospermas seria o pinheiro do Paraná, que é bem conhecido. E aí, nesse caso, quando a gente fala do pinhão, ele é a semente da planta e não o fruto, porque as gimnospermas não têm fruto, ok? E depois das gimnospermas, nós vamos para as angiospermas, que representam quase tudo que você vê hoje na face da Terra, né? As angiospermas são as plantas que possuem os órgãos completos, a gente diz, raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, ok? Então, olhando aí de novo, ó, passa o olho aí na nossa árvore evolutiva. Nós temos, né, a alga verde lá ancestral, que deu origem ao embrião pluricelular, né, que vai originar as briófitas, que são avasculares. Depois, pelos vasos condutores e os órgãos como raiz, caule e folhas, a gente chega nas pteridófitas. A presença de semente forma as gimnospermas e as plantas com fruto formam as angiospermas, tá? Então aqui nós temos basicamente a escala evolutiva das plantas, tudo que a gente formou aqui dentro desses grupos, ok? Temos algumas peculiaridades com relação à reprodução desses grupos, é interessante que você analise também, tá? Principalmente se vestibular que você está estudando gosta de cobrar esses ciclos de vida. Não é o que a gente tem observado nos Enems, o Enem não gosta dessas decorebas e tudo mais, mas a escala evolutiva que a gente acabou de passar é bem importante para o Enem, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, compartilhe, mostra para alguém que está estudando esse conteúdo agora e precisa de uma ajudinha aí com a classificação de plantas, porque você já sabe, né? Biologia é para a sua vida.